sabia que esse amor um dia também tinha seu fim. Esta vida é mesmo assim. Não penses que estou triste nem que vou chorar. Eu vou cair no frevo que é de amargar. Oh, eu bem sabia. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais um episódio da terceira temporada do programa 2 na Música. Nessa terceira temporada, a gente está contando para vocês a história de 8 discos clássicos da música pernambucana. Estou falando no plural, estamos, porque eu divido a apresentação deste programa com o meu parceiro Salvador. Salve, Salvador, bem-vindo mais uma vez. Salve, salve, Renato, salve, salve, Amilcar, salve, salve, galera que está em casa. Hoje, nessa temporada de discos clássicos, a gente vai falar sobre o disco de Capiba, 25 anos de frevo, de 1959, lançado pela gravadora Rosenblit. Então fica ligado que hoje a gente vai falar de frevo durante o programa e sobre Capiba. Pois é, vamos falar no 2 da Música de frevo, vamos falar de Capiba, com a colaboração do professor Amilcar Bezerra, ele que é doutor em comunicação pela Universidade Federal Fluminense, com doutorado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, atualmente é professor do Núcleo de Design e Comunicação do Centro Acadêmico do Agreste, da Universidade Federal de Pernambuco, também do Programa de Pós-Graduação em Música do Centro de Artes e Comunicação da UFPE. Amilcar, que tem uma ligação histórica com o Bloco da Saudade, e contou para a gente, antes da gente começar o programa, no Papo de Esquente, que também está com um projeto autoral chamado Joana Francesa, salvo engano. Amilcar, bem-vindo ao 2 na Música, é um prazer tê-lo aqui com a gente. Prazer é meu, Renato. Obrigado pelo convite. Ok. Bom, a gente vai falar desse disco clássico de Capiba, Capiba 25 anos de frevo, né? Uma compilação que traz, acho que ano a ano, sucessos de Capiba, né? Eu queria que você, para começar esse papo, situasse para os nossos espectadores e ouvintes o que esse disco representa na obra, na trajetória de Capiba e também para a própria história do frevo. A gente escolheu bem esse disco para acertamos na mosca na escolha desse disco. Renato, a escolha foi certeira, viu? Porque esse disco ele tem uma importância histórica muito grande. Ele foi lançado em 59, né? A Rosenblit estava engatinhando ainda. A Rosenblit lançou o primeiro compacto em 1953, 54, né? E era um compacto de frevo. Você tinha o Come e Dorme de um lado, né? Que é ficou depois conhecido como o hino informal do Náutico, e do outro lado o frevo Boneca, um frevo canção Boneca na voz do Claudio Honor. Não lembro agora se era na voz do Claudio Honor, mas enfim. A Rosenblit tinha 5 anos e a proposta da Rosenblit era gravar frevo à pernambucana, né? Até então os frevos vinham sendo gravados no Rio de Janeiro e muitos maestros e muitos jornalistas daqui de Recife reclamavam que esse frevo chegava com um sotaque diferente, né? Não era exatamente aquilo que a gente esperava ouvir numa gravação de frevo. O Zé Rosenblit também preocupado em ter esse poder, né, de escolher quais seriam os sucessos que seriam lançados a cada carnaval. Ele teve essa ideia de criar a Rosenblit, e a Rosenblit surgiu em meados dos anos 50, tendo como carro-chefe o frevo, né? Capiba, ele já tinha gravado muitos frevos canção dele, né? Fora do estado. Então, essa compilação, na verdade, não tem nenhuma música inédita do Capiba, mas são regravações de canções que ele tinha gravado no Rio de Janeiro, que tinham sido gravadas por intérpretes de fora do estado, né? Então, esse disco ele tem essa importância, né, de ser uma compilação dos sucessos de Capiba feita aqui em Recife, né, os sucessos gravados aqui na Rosenblit. Ele tem uma importância também crucial, porque ao se chamar 25 anos, né, Capiba 25 anos de frevo, ele marca também o surgimento do frevo enquanto produto fonográfico, né? A comemoração do surgimento do frevo, dos 25 anos
do surgimento do frevo como produto fonográfico, a gente pode dizer assim. Porque antigamente as gravações elas vinham com um gênero do lado, né? Você tinha a faixa do álbum e do lado tinha dizendo baião, marcha, né? Samba, não sei o quê. E a primeira gravação que surge, né, com o nome frevo é no final dos anos 30. Então, é mais ou menos por aí, né? Cerca de 25 anos antes também do lançamento desse disco, né? Lembrando que Capiba, Nelson Ferreira, eles gravavam, as músicas deles eram gravadas no Sudeste, mas não vinha com esse rótulo frevo, né? Vinha com marcha carnavalesca do Norte, né? Marcha nortista, vinham com subtítulos que não eram frevo ainda. Então, o surgimento do frevo como produto fonográfico data também mais ou menos dessa época, né? Enfim, 25 anos disso, né? 25 anos de sucesso de Capiba, 25 anos do frevo como produto fonográfico, e, ao mesmo tempo, você tinha a estreia do Claudionor Germano num álbum, o primeiro álbum que ele grava como crooner, né? Solo, né? De cabo a rabo, Claudionor Germano cantando. A partir de então, ele vai se consolidar como a voz do frevo, né? O grande intérprete não só de Capiba, mas o grande intérprete do frevo canção, Pernambuco, né? E esse álbum também marca o encontro, né? O grande encontro de Capiba, Claudionor Germano e Nelson Ferreira, que foi o produtor do álbum, que é um dos grandes compositores de frevo de rua também de todos os tempos. Então, esse álbum ele está em uma encruzilhada, né, histórica importantíssima, assim, uma escolha bastante certeira aí de vocês para essa conversa. Ótimo, então, que a gente tenha acertado. Daqui a pouco, claro, a gente vai falar muito mais sobre esse disco, mas antes eu queria voltar um pouco à vida de Capiba, a trajetória dele. Capiba é um músico precoce, né? Ainda quase criança já tocava trompa, se não me engano. É também um fã de música precoce e era um jovem que também desenvolvia muitas outras paixões. Uma delas o futebol, né? Foi um quase craque do Campinense, no período em que morou na Paraíba. Mas como é que ele esbarrou com o frevo? Como é que o frevo se transformou nessa paixão que acaba por acompanhá-lo até o final da vida? É uma coisa que aconteceu ainda na adolescência? Renato, o contato dessa geração de Capiba com o frevo é um contato, primeiro, com o carnaval de rua, né? Porque você imagina, se não existia o frevo enquanto produto fonográfico na época da juventude de Capiba, né, você só podia ouvir frevo na rua. E frevo, o termo frevo, não se referia a um gênero musical. O termo frevo se referia àquela confusão que o povo fazia na rua, né? O empurra-empurra, né? O povo pulando, dançando, né? Aquela multidão que acompanhava os clubes pedestres, né? As orquestras de clubes pedestres, e aquele ruge que era chamado de frevo, né? Então, de meados dos anos 30, isso aí eu acho que é uma pesquisa que ainda precisa ser feita para delimitar exatamente quando é que surge pela primeira vez a palavra frevo para determinar um gênero musical, né? Isso é no final dos anos 30, mas o Capiba ele tinha contato com o carnaval de rua, né? Carnaval de rua que não era restrito ao Recife, né? Que acontecia também em cidades do interior, inclusive em Surubim, na cidade em que ele nasceu. Então, esse contato com a rua que traz essa relação com o carnaval para toda essa geração de Capiba, não só para ele, né? Capiba, ele funda no Recife a Jazz Band Acadêmica. Então, vejam só, era uma banda que, assim, não tinha essa pretensão de tocar frevo, nem nada disso, mas é uma banda que acaba tocando frevo, assim como as jazz bands todas da época que estava no Recife, elas passam a incluir o frevo nos seus repertórios, e daí hoje, né, o frevo de palco e o frevo gravado tem muita influência da formação das jazz bands, né?
Essa influência ela é muito visível, ela é muito forte até hoje. Então, você tem essa relação, ela vai acontecendo naturalmente na medida em que o frevo vai se tornando um produto fonográfico de destaque aqui no mercado pernambucano. Agora, capiba compunha de tudo, né? A gente conhece mais capiba por esse lado da produção dele frevológica, digamos assim. A capiba é um grande compositor de samba, canção, né? Maria Bethânia, que ficou imortalizada aí na interpretação de Nelson Gonçalves, né? E que, inclusive, é um grande sucesso, né, nos anos 40, e que, inclusive, serviu de inspiração para o batismo da irmã de Caetano Veloso, né, que se tornaria depois essa grande cantora que a gente conhece, né, que todo mundo conhece. Né? Maria Bethânia era uma canção de capiba, né, que fez sucesso nacional ainda nos anos 40. Acho que nos anos 90, se eu não me engano, houve uma compilação que foi feita por Rafael Rabelo, né, que ele convidou grandes nomes da MPB para interpretarem canções de capiba. Então, você tem Chico Buarque, você tem Milton Nascimento, Caetano Veloso, Maria Bethânia, Gal Costa. É uma compilação de músicas de capiba. Não tem nenhum frevo, nenhum frevo nesse disco. Né? São esses grandes nomes, né, consagrados da MPB, acompanhados pelo violão de Rafael Rabelo. Então, assim, capiba vai muito além, né, dessa coisa do frevo. Embora a obra dele de frevo seja importantíssima, né, a gente vai jamais menosprezar a obra de frevo de capiba, mas, inclusive, ele fez peças eruditas, né, de música erudita, suítes. Capiba compôs maracatu, enfim, formou um trio com Hermeto Pascoal e com Sivuca, na época que esse pessoal morava em Recife. Né? Quer dizer, você imagina um trio formado por Hermeto Pascoal, Sivuca e Capiba, né? O que é que não rolava nessa química aí? Muito bom. Voltando ao disco agora, essa compilação pega uma produção que se estende de 1936, salvo engano, até 1959. Existe uma variação em termos estilísticos, digamos assim, entre a produção mais antiga dele e essa produção que encerra o período do disco? Essa fase da produção de capiba, uma fase que... Veja, a própria gravação desse álbum dos 25 anos, ela própria já é muito diferente das gravações de frevo canção que a gente, né, escuta a partir dos anos 80, por exemplo. Se você pega Alceu cantando Voltei Recife com a orquestra do Maestro Duda, né, ali por trás, é uma outra pegada. Você tem ali uma presença forte, muito mais forte do metal, da caixa, né? Os ataques, você tem os breaks que você não tem nessas gravações mais antigas. Eu estava ouvindo com bastante atenção o disco, né? Por isso saber que, enfim, essa entrevista já está marcada já há algum tempo, né? Então eu fui ouvindo de novo esse disco com atenção a esses detalhes aí, né? E algumas coisas me chamaram a atenção, assim, por exemplo, a Rosenblit, quando ela grava o primeiro frevo em 54, que é o Come Dorme do Nelson Ferreira, primeiro frevo de rua, né, instrumental, gravado aqui em Recife, você vê uma diferença muito grande com relação ao frevo instrumental que era gravado no Rio de Janeiro, né? Tem uma diferença forte, assim, você tem os breaks, você tem uma presença, você tem o pandeiro alto, você tem os metais mais estridentes, você vê que tem ali você vê claramente que tinha o projeto de identidade própria ali, né, de um frevo, né, gravado em Pernambuco, né? Mas eu não consigo perceber isso nos frevos canção gravados na mesma época, né? Quer dizer, o frevo de rua ele está ali já com identidade forte, mais marcada, mas o frevo canção ainda está muito parecido. Assim, você, por exemplo, quase não escuta o som da caixa,
nessa gravação dos 25 anos, do álbum dos 25 anos de Capiba. Você não tem break, né? A percussão ela vai na mesma levada do começo até o fim do popurrí, né? Termina as 4, 5 canções. Quer dizer, e toda a ambientação passa a ideia de ser um frevo mais de salão. E aí, esse álbum, também acho que também isso não acontece à toa, né? Esse álbum é lançado numa época em que os carnavais de salão estão despontando no Recife, né? Estão crescendo muito, e uma das principais atrações é a própria orquestra do Nelson Ferreira, que toca no disco, né? Das principais atrações dos carnavais de salão daquela época, dos clubes, né? Do Clube Internacional, do Clube Internacional tem o Balmasquê já, o baile municipal, ele começa em 61, é um pouco depois disso. Você já tinha um carnaval de clube na cidade, né? Nos anos 70, eu digo isso por quê? Porque nos anos 70 você vê várias tentativas da Rosenblit, você percebe isso até quando você vai consultar os encartes dos álbuns de frevo, né? Que eles continuam em busca de uma sonoridade mais fiel à sonoridade da rua. Aí você tem um álbum de frevo que é gravado no Teatro de Santa Isabel, né? Eles levam a orquestra para lá, colocam o microfone no alto assim, e você já tinha tecnologia de estúdio para gravar com canal e tudo, né? Eles levam para gravar lá para poder criar essa ambientação da rua, né? E você escuta o resultado, você vê se não deu muito certo. Hoje você escuta e acha isso. Na época eles podem ter achado o resultado satisfatório, não sei, né? Você tem um disco do Zé Menezes, né, de Levino Ferreira, que é incrível, assim, que ele consegue transmitir, de fato, a atmosfera de uma orquestra de frevo pedestre mesmo, né, com arranjos bastante sofisticados, né, mostrando que uma coisa não exclui a outra, tá? Mas o que eu percebi nesse disco dos 25 anos de frevo é isso, assim, você está no momento ainda em que o frevo canção, ele ainda não está devidamente formatado como um gênero, digamos, com características mais próprias, mais específicas. Uma coisa que você vê claramente nas gravações de Alceu nos anos 80, com Duda, né? Eu dei o exemplo de Voltaire Recife, você pega qualquer frevo de Alceu dessa época, você vai ver uma pegada que você não tem como dizer que é outra coisa. Aquilo é frevo, né? Enquanto que essas canções, né, desse álbum, né, essas canções gravadas em 59, elas ainda remetem muito a um formato da marchinha carnavalesca, que, embora você tenha elementos aí também, você tem o diálogo dos metais, que Nelson Ferreira faz muito bem nas gravações, né? Você tem a trompete, trombone para um lado, e depois a resposta do sax, do clarinete do outro, pá, uma hora fala o trompete, trombone, outra hora fala o sax, o clarinete, e fica aquele jogo. Ele faz bem isso já, e você percebe isso nesse disco já. Mas ainda falta digamos assim, algum molho. Ainda falta um molho que eu acho que, aos poucos, é que as gravações de frevo feitas aqui em Pernambuco, elas vão, aos poucos, conseguindo desenvolver, né, essa especificidade. Antes de passar a bola para Salvador, queria te fazer mais uma pergunta sobre essa... É verdade que é uma lenda ou é um fato que existia uma certa rivalidade entre Capiba e Nelson Ferreira? Acho que rivalidade, sim. Inimizade, não, né? Mas rivalidade, sim. Uma rivalidade saudável, né? Os dois eram craques naquilo que faziam, né? O Nelson, mais no frevo de rua, né? E o Capiba mais no frevo canção, né? Mas os dois estavam ali na mesma seara, né? O Nelson fazia frevo canção também, né? E Capiba também tem suas excursões pela música instrumental. O que eu acho interessante, Renato, é que os dois compunham no piano. Veja só, frevo, que é uma música tocada com metais, né? Enfim, que tem aquele peso dos ataques, né? E toda aquela coisa dos arranjos tão característicos.
esses caras faziam os frevos no piano, né? Você fica imaginando como é que era isso, né? O cara tocar, o cara ouvia o piano e pensava metal? Será que era isso? Enfim, mas eu acho uma coisa interessante da gente refletir. Dois dos maiores compositores de frevo que a gente tinha tocavam no piano. E quantos frevos a gente conhece foram gravados no piano, né? Quase nenhum. Logo, o piano é um instrumento tão versátil, né? O piano é um instrumento tão completo, por que não gravar frevo no piano? Fica aí essa questão, né? Então, eu queria saber sobre uma coisa. Esse disco é um disco importante na trajetória tanto de Capiba quanto da de Claudionor Germano, né? E ali rola uma química entre o compositor e o intérprete, né? Então, assim, como é que eles conseguiram... Qual a razão para eles terem ter rolado essa química tão perfeita, assim, né? Somente nesse disco? Mas, olha, Claudionor, ele é o cara certo na hora certa, né? Um coruna talentosíssimo, né? E coincidiu exatamente da primeira oportunidade dele gravar um disco solo ser com canções consagradas de Capiba pela Rosenblit, que na época estava, né, no auge, assim, mercadologicamente, essa época, né, dos anos 60 é o apogeu da Rosenblit, né? O disco é de 59, né? A gente está se encaminhando para os anos 60 aí, né? Eu acho que foi uma conjuntura favorável, muito favorável para o Claudionor, esse encontro. Eu acho que o casamento dele com Capiba, né? Claudionor, ele acaba se tornando a voz do frevo nas décadas seguintes, né? Não só, né, Capiba, embora Capiba seja o compositor que ele mais gravou, né? Ele gravou mais de 100 músicas de Capiba, se eu não me engano, Claudionor Germano, né? Claudionor, ele, a partir das interpretações de Capiba, ele inventa um jeito de cantar frevo, né? Que você percebe aí nesse disco já que algumas características disso, né? Que ele é de uma época muito influenciada por aqueles cantores do vozeirão, né? De Orlando Silva, de Nelson Gonçalves. Então, você vê claramente isso na interpretação dele, mas você vê também uma certa irreverência, um xiste, que depois ele vai desenvolver, ele vai se encaminhar mais por esse lado, né? Tá tudo aí, né? Um germe, mas a coisa vai se desenvolver a ponto de você ter gravações de Claudionor nos anos 80 já dentro de um estilo inconfundivelmente dele. Eu acho que ele vai... É nesse disco que ele começa a burilar o estilo dele como intérprete de frevo. E a influência dele nesse campo aí é inegável, né? Assim, os cantores de frevo que vieram depois de Claudionor, não tem nenhum que não reconheça a primazia dele como intérprete de frevo. E esse disco foi o começo de toda essa história, do casamento dele com Capiba e do casamento dele com o frevo. Em relação ao Capiba letrista, o Capiba compositor, o que é que diferencia Capiba em relação aos outros compositores do período? Assim, se você tivesse que descrever as principais qualidades dele como letrista, compositor, você resumiria como para alguém que estivesse esbarrando na obra dele agora? Capiba, ele, como letrista, a temática preferencial do Capiba é sempre a temática romântica, né? É o amor idealizado, o amor perdido, o amor conquistado, né? Você tem sempre uma história de amor ali que você percebe nesse álbum, né? Do 25 anos de carreira dele, você percebe isso em cada pupurri, né? Em cada faixa você tem uma historinha de amor ali sendo contada, né? Seja uma decepção, seja uma história bem-sucedida, mas são crônicas de amor, né? As canções de Capiba, a maioria delas.
E isso é muito presente na música popular, né? A crônica do cotidiano e, inclusive, tendo o amor como tema preferencial. É engraçado porque tem muita música de carnaval, embora sejam músicas de carnaval, elas não falam explicitamente sobre carnaval. Muitas delas. Algumas sim, outras não, né? Mas, assim, a esmagadora maioria fala de amor, né? São músicas românticas, as canções de Capiba. E como músico, talvez... Capiba tem uma qualidade que é muito rara em compositores de música popular, né? Que é você alcançar a simplicidade sem ser banal, sem trazer aquela coisa já batida, né? A pessoa que escuta a música de Capiba, ela se apaixona pela música à primeira vista, sem aquela impressão de já ter ouvido aquilo antes em algum lugar. Entendeu? Capiba é absolutamente simples e original. Essa é a grande qualidade dele como compositor, eu acredito. E ele é muito copiado, viu? Ele é muito copiado. Se você escutar muita coisa que é feita assim, hoje de frevo pós-Capiba, né? Nesses concursos de frevo aí... É muita coisa que você escuta dizer, rapaz, eu já ouvi isso em algum lugar. Provavelmente foi em Capiba. Voltando para Rosenblit, para o Selo Mucambo, esse disco eu acho que foi um sucesso comercial imenso, né? Até hoje é considerado um dos... Até hoje vende disco, né? E talvez tenha sido um período áureo do frevo em termos de vendagem. Depois, quando entramos na década de 60, entramos pelos 70, se instaura um debate muito grande em torno da necessidade de se renovar o frevo. Eu estava pesquisando para esse papo da gente, estava relendo um livro do Climério de Oliveira sobre frevo. Ele cita um etnomusicólogo americano, que eu esqueci o nome agora, em que ele afirma que o Selo Mucambo e a Rosenblit acabaram tendo um papel um pouco... viraram uma espécie de representantes de uma vertente mais tradicionalista do frevo. Eu queria saber se você concorda com essa visão e também qual era a postura de Capiba dentro desse debate de tradição versus uma modernização, com ou sem aspas, do frevo. Capiba e Nelson são de uma geração que foi muito bem sucedida, né? Inclusive artisticamente e comercialmente no plano local. E, enfim, a grande ferramenta para isso foi a Rosenblit, né? A Rosenblit existiu e deu vazão a esses talentos todos, né? Dentre os quais você destaca esses dois aí, tanto Capiba quanto Nelson. A partir dos anos 70, você tem uma transformação no mercado fonográfico brasileiro, né? A Rosenblit ela entra em decadência, entre outras coisas, não foi só por causa da enchente, foi porque as multinacionais do disco se instalaram no Brasil, no Rio de Janeiro e São Paulo, fizeram investimentos pesados, né, em estrutura de estúdio, tecnologia, logística, distribuição, divulgação, né? Também a época que as redes nacionais de televisão elas começam a se consolidar. Então, as indústrias locais, as indústrias culturais locais, elas vão se retraindo, né, a partir dos anos 70, no movimento que é a contrapartida disso aí. E você começa a disputar mercado com frevos que eram compostos pelos baianos, sobretudo, né? Desde os anos 60, Caetano fazia frevo, Gil fazia frevo, né? O Carnaval da Bahia estava ali, né? O Carnaval de rua estava crescendo muito. Moraes Moreira também passa a compor frevos para o Carnaval da Bahia. E essas músicas chegam aqui e passam a disputar o mercado com os lançamentos da Rosenblit. É claro que esse pessoal não vai achar bom, né? O som da Rosenblit nem achar legal isso. Então, assim, existia uma reação natural a isso que eles consideravam uma invasão, uma invasão estrangeira, né? Ao mesmo tempo, isso se traduzia, acho que
Nelson Ferreira não era um cara tão conservador, né? Nelson Ferreira tem uma entrevista dele nos anos 1970, para Veja. É do Lobo, gravou o Come Dorme, num álbum que ele lançou em 1970, se eu não me engano. Foi 70 ou foi 71. Ele fez uma versão com arranjo, né, com flauta, né, um arranjo meio com bateria de jazz e tal, bem pouco ortodoxo, né? Nada a ver com o arranjo original do Come Dorme. E o Nelson Ferreira disse que gostou do arranjo, né? Achou bacana e que, né, mas na mesma entrevista ele também se queixa de que, enfim, não está tendo espaço para divulgar os frevos locais, enfim. Mas eu acho que é um pouco isso, assim, tem um pouco de ressentimento nesse discurso, né? Porque eles estão perdendo o mercado, né? Isso aí era óbvio. Então se constrói todo um discurso de que não, a gente faz o verdadeiro frevo, a gente faz o genuíno frevo, né? E aí você vai criando também argumentos para isso, né? Olha, a gente toca de um jeito, o frevo dele não tem metais, não tem orquestra, é frevo de guitarra, não presta, né? Você começa a criar argumentos para dizer que o outro está errado e você está certo. Eu acho que é muito mais por aí, entendeu? E, enfim, esse pessoal, né, que produzia, que viveu esse auge do frevo aqui na época, todos eles embarcam nessa, né? Esse discurso ele vai também passando de geração para geração, né? Esse discurso chega na minha geração, por exemplo, de que o frevo verdadeiro, o frevo certo era o frevo de Pernambuco, né? Os outros frevos era tudo frevo de mentira, né? Então, assim, isso vai passando de geração para geração, um discurso muito forte, né? E Capiba, ele interioriza muito esse discurso, né? Eu me lembro que Carlos Fernando, que foi o criador da série Asas da América, né, que tinha como proposta modernizar o frevo canção, né, com grandes nomes da MPB interpretando os frevos e tudo. E Carlos Fernando gravava os discos no Rio de Janeiro, né, distribuía nacionalmente os discos do Asas da América, num esforço, assim, até hoje, eu acho que não tem comparação no sentido de você divulgar o gênero musical local, nacionalmente, né, no caso o frevo. E quando o Carlos Fernando vai mostrar o Asas da América para Capiba vai dizer, meu filho, isso não é frevo, no andamento disso, escute, isso está muito rápido, isso aí é rock, tá entendendo? Isso é outra coisa que você está fazendo. É bacana, ok, não sei o quê, mas não diga que é frevo não, porque não é. Então era um pouco isso, né? Assim, era diferente? Era. Se era frevo ou se não era, aí já é outra discussão. Capiba achava que não era, Carlos Fernando achava que era. Então, amigo, eu queria saber, na sua opinião, o que fez esse disco vencer o tempo, né? E se transformar nesse clássico que é o Capiba, 25 anos de frevo, se tornou esse clássico até hoje aí. Esse disco, ele liderou as vendas durante muitos anos, né? Desde que ele foi lançado até meados dos anos 60, era o primeiro colocado de vendas da Rosenblit, e depois disso, ele nunca deixou de vender. Você tem sempre... Assim, esse disco está recheado de clássicos, né? Tem, para citar só alguns, É de Amargar, Linda Flor da Madrugada, A Pisada é Essa, Ai Se Eu Tivesse, são músicas que qualquer orquestra de frevo toca até hoje, né, num baile de carnaval aqui em Recife, né? Então, eu acho que a grande força dele está aí nesse repertório, né? Claudionô está com a voz assim, em grande forma. Você percebe que a interpretação dele vai mudar ao longo dos anos, né? Ele vai se tornar um intérprete de características mais peculiares, assim, ligadas ao frevo, mas você já tem ali a marca inconfundível de Claudionô. Você escuta, você sabe que é ele, né? Ele é jovem, com um vozeirão, né? Então, eu acho que esse encontro também com Nelson, né? Os arranjos de Nelson são muito bacanas. É um baile de carnaval dentro de casa, na verdade. Inclusive, ele começa, né, com aquele acorde inicial, né, da orquestra, e depois bota esse disco para tocar na sala de casa, e depois vira um baile, né? E a lógica, né, de encadeamento das músicas é a mesma lógica do baile de carnaval, que é os pupurri, né? No pupurri, as orquestras vão tocando, uma emendada na outra, sem parar.
E o disco ele é gravado dessa forma. Então, a intenção, de fato, é essa. Né? Você fazer dele uma trilha sonora de um baile de carnaval, né? Um frevo de salão. Queria te agradecer pela entrevista. Queria já, de antemão, fazer um convite para, na nossa 4ª temporada, você reaparecer para falar do Asas da América. Foi um disco, uma série que a gente pensou muito em incluir nesses 8 primeiros discos. É bacana saber que você está pesquisando. É evidente que a gente não podia fazer com o Carlos Fernando, por motivos óbvios, né? Bacana saber que você está pesquisando e já deixo aqui o convite e queria passar para fazer as famosas considerações finais, te agradecer mais uma vez. Depois, Salvador se despede dos nossos ouvintes. É isso, Renato. Estou à disposição, viu? Quando você quiser. Mas acho que é um pouco isso. Assim, o disco ele tem uma relevância histórica importantíssima, embora depois outros discos de frevo tenham sido feitos melhores do que esse, mas a importância histórica dele e o repertório dele transformam ele num clássico. Né? Esse grande encontro do frevo, né, que é Nelson Ferreira, Capiba e Claudionor Germano no mesmo disco, né, pela primeira vez, esse é um momento que merece registro, que merece destaque, e não é à toa que esse disco ficou tantos anos em primeiro lugar de vendas aí na Rosenblit, né? Os clássicos de Capiba é de amargar, Linda Flor da Madrugada, A Pisada é Essa, né? Aí Se Eu Tivesse, então, todos aí nesse disco. É um baile de carnaval, né? São 6 pupurri, tem várias músicas, uma emendada na outra, assim como as orquestras faziam nos bailes daquela época, né? Então, foi um sucesso instantâneo, né? O Nelson Ferreira, ele era muito intuitivo nisso, né? Ele sabia qual era a receita do sucesso comercial. E aí, quando juntou com Capiba, né, o resultado foi esse. É um disco que a gente escuta até hoje, né, que a gente bota para tocar e transforma a casa da gente num baile de carnaval. Legal, Amilcar. Vida longa ao frevo, então, né? Capiba sempre aqui, presente, Claudionor. E valeu todo mundo que acompanhou a gente aqui hoje nesse programa. Vocês que queiram saber das novidades, segue a gente aqui no Instagram. A gente está sempre colocando lá algumas informações sobre quais são os próximos programas, tá bom? Então chega lá e vida longa ao frevo. Até mais. Renato, Nuno, Amilcar, brigadão. Até mais. Ai, se eu tivesse quem me fizesse carinho, não levava a vida que eu levo sozinho. Ai, se eu tivesse quem me fizesse carinho, não levava a vida que eu levo sozinho. Por isso eu vivo na rua olhando pra lua, sem ter neste mundo um lugar pra poder descansar. Eu sei que viver sempre assim é ruim, há muito eu espero um carinho pra mim. Ai, se eu tivesse